tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco da derrota de ontem do nosso tricolor, hein? Lamentável o que aconteceu ontem na Arena Fonte Nova contra o Bahia. Isso e muito mais no vídeo de hoje, já deixa seu like aí e também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Vitória do Bahia para cima do São Paulo. Vamos ouvir os personagens no pós-jogo. Eu acho que um jogo bem jogado, um primeiro tempo excepcional, na minha opinião, foi muito bem jogado. Segundo, a gente faz o gol, depois quando acaba tendo a penalidade, logicamente o time fica um pouco mais nervoso, que é normal, um pouco mais ansioso, e é onde o São Paulo começa a chegar e criar melhores oportunidades, né? Nós estamos tentando crescer, é inegável. Quando que você viu o Bahia, deixa eu fazer uma pergunta, em 2 anos consecutivos, está ocupando top 5, top 6 do Campeonato Brasileiro? Pô, não é o ideal? Pô, não, nós temos que pensar grande, claro que temos que pensar grande. Pensar em ser campeão brasileiro, claro que temos que pensar. Mas analisem o futebol brasileiro hoje. O Bahia, acho que eu tenho um orgulho, o torcedor tem que ter, que o Bahia joga contra qualquer time, nem sempre ganha. Muitas vezes até domina, nem sempre ganha. Às vezes é superado por um time ou outro, mas está ali competindo sempre, né? Eu acho que isso é um motivo de orgulho. E todos querem o Bahia campeão. Eu também quero. Espero eu poder viver aqui o Bahia campeão. A gente veio de uma eliminação difícil, não foi fácil para ninguém, mas nosso calendário é muito curto, né? A gente já tem que levantar a cabeça muito rápido e já pensar no próximo jogo. Hoje vim aqui perante nossa torcida, depois da eliminação, ter personalidade para jogar contra uma grande equipe, fazer os 3 pontos não é fácil, mas a gente conseguiu, a gente teve essa personalidade e foi um resultado muito positivo. Obviamente que es difícil, nosotros y los jugadores y la comisión y la dirigencia no buscamos excusas, sino sabemos que tenemos que trabajar, tenemos que ir consolidando a los jóvenes y focalizarnos para, bueno, como dije, trabajar para el próximo juego, tratar de ganarlo, porque el torneo es muy longo, muy largo, una maratón, como decimos, como dice el míster, y no tenemos duda que vamos a hacer, al finalizar el torneo lo vamos a ver a São Paulo arriba, que es donde todos queremos. Na tela aí pra gente os números deste jogo entre Bahia e São Paulo. 2-1 para o Bahia, posse de bola 59% a 41%, finalizações 13 a 14, no alvo 7 a 4, grandes chances 5 a 4 e ações na área rival 23 a 14. Vamos com os gols desta vitória do Bahia, mas antes a gente vê os números do Rogério Ceni em 12 jogos como treinador contra o São Paulo. Conquistou a vitória hoje, né? O triunfo, né? Vamos falar certinho aqui. Conquistou esse triunfo hoje para o Bahia em 4 jogos. O primeiro triunfo e 3 derrotas. E 2 empates e 9 derrotas ali também. Um aproveitamento de 13,9% para 11 gols marcados e 29 gols sofridos. Agora sim, os gols de Bahia 2 e São Paulo 1. Num primeiro tempo foi até mais equilibrado, mas um segundo de domínio do Bahia. E aí, prof, até falando de momentos das duas equipes, né? O São Paulo, que a gente sabe, tem sofrido muito com lesões, mas conseguiu fazer uma boa campanha de Libertadores. O Bahia, é bem verdade, também em um grupo, o que foi considerado da morte nessa primeira fase, mas aí, logo na sequência, dá uma resposta muito positiva. Vence no Brasileirão, está ali entre os 5 primeiros colocados, enfim. É interessante também ver esse poder de reação já desse Bahia na sequência, né? A resposta de desempenho do Bahia é sempre positiva, né, Glaucio? O desempenho do Bahia dificilmente é ruim. É um time que gosta muito de ficar com a bola, de tocar a bola, mas na hora de tirar um 10 tem uma dificuldade. O primeiro tempo mesmo, e que concordo com você, foi mais equilibrado. O São Paulo perdeu também suas chances esporádicas, mas era para o Bahia já ter virado na frente. Saído para o intervalo. O Bahia teve os lances mais agudos. Consegue a boa vantagem, depois bate aquela apreensão depois do gol do São Paulo, o Rogério falou isso, mas o Bahia foi melhor o jogo inteiro. No caso da nossa tela aí, os números não mentem. São números que, na sua maioria, mostram esse predomínio do Bahia, o Bahia sempre mais perigoso, mais agudo. O São Paulo gostei até mais do primeiro tempo, em que algumas jogadas, o Luciano hoje numa função mais e meia, que nem é a dele, mas estava funcionando, pifou o menino Rian Francisco na melhor chance do São Paulo ali no primeiro tempo. São Paulo, com um pouco mais de sorte, poderia ter saído na frente,
mas eu fico com a leitura do Rogério. O Bahia hoje é um time que fica mais com a bola, inclusive em partidas contra gigantes, como foi contra o São Paulo, contra o Palmeiras, muito equilibrada, o Bahia consegue ganhar na casa do adversário, e o Bahia fez recentemente jogos contra o Flamengo, tendo mais posse de bola contra o Flamengo no Maracanã. Isso não é pouco. Tem que arranjar essa coisa da solução. O William José hoje funcionou, mas é o primeiro gol dele no Brasileiro também. O Lúcio Rodrigues, que está no banco, está 17 partidas sem marcar. Então, essa é uma coisa que o Rogério ainda não conseguiu resolver. Se tivesse resolvido, talvez tivesse tido até mais sorte na Libertadores, apesar da gente saber que o grupo era difícil. Mas sobre a Sul-Americana, eu acho que o Bahia é um time suficientemente consistente para almejar o próprio título da Sul-Americana, que seria o primeiro título internacional importante para o trabalho do Rogério e para o próprio Bahia, né? É interessante, né? Porque o Bahia segue agora para a Sul-Americana e acho que tem chances reais também de seguir, né, prof? Com o que fez, lembramos, esse grupo deles também dentro da Libertadores, um grupo fortíssimo, né? Eu acho que sim. Hoje foi uma amostra disso, né? Porque a dúvida que a gente tem em relação a esses times que caem cedo é até onde vai o luto. E o Bahia mostrou que não está de luto. O futebol que o Bahia demonstrou, a própria torcida da Fonte Nova, né? Apoiando um clima para cima, um clima legal, um clima de que a vida continua. E tem que continuar mesmo, porque esse trabalho do Rogério é um trabalho muito bom. É um time muito consistente. Ele cita a questão de estar nos primeiros lugares. Eu acho que essa voltinha no parafuso vai ter a ver também com uma janela que o Bahia pode se preocupar com essa questão do ataque, com a questão do gol, que hoje tudo bem, Marcos Felipe não teve culpa, tomou um gol de pênalti. Mas a gente sabe que não é uma questão resolvida para quem quer maiores voos, né? Tanto ele quanto o Ronaldo, que se contundiu, agora está na reserva dele, não são definitivamente goleiros à altura do resto do time do Bahia ali do meio para frente, que é muito gostoso ver esse time jogar. Como ele trabalha a bola, né? Eu ia falar penteia a bola, mas ele mais do que penteia, ele toca para frente. Tem um meio-campo muito bom, né? Muito bom. E aí a gente fica esperando uma conclusão no mesmo nível da criação da jogada, e isso não acontece. E se repete muito, né? Hora de falar sobre o São Paulo. E Júlio Casares está em Munique, na Alemanha. Foi bastante criticado por conta dessa viagem, porque enquanto ele assistia à final da Champions, vitória por 5-0 do PSG contra a Inter de Milão, o São Paulo perdia mais um jogo do Campeonato Brasileiro, derrota por 2-1 para o Bahia em Salvador. Mas queria contar para vocês que a viagem do Júlio Casares foi muito além de assistir a final da Champions. O presidente tem um encontro marcado com Evangelos Marinakis, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Rio Ave, além de uma série de outros clubes, e com quem o São Paulo tem negociações avançadas para uma sociedade nas categorias de base. Esse encontro já estava sendo desenhado há algum tempo, e como o Júlio teve um aporte, um patrocínio, um patrocinador do São Paulo topou bancar as viagens e também o ingresso do jogo da Champions, ele sabia que o Marinakis estaria na final da Champions e os dois se encontraram depois da realização da partida. Importante lembrar que São Paulo e Marinakis veem essa negociação como bastante avançada. As questões burocráticas é que ainda impediram o anúncio desse acordo. A tendência é que ao longo do segundo semestre São Paulo possa tornar oficial essa relação com o empresário, que pretende fazer da base do tricolor a maior base do futebol na América do Sul, superando inclusive o Palmeiras, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro a partir de vendas de atletas formados em suas categorias inferiores. Já sobre o time dentro de campo, São Paulo conheceu a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, saiu perdendo por 2-0 contra o Bahia, até chegou ao gol do 2-1, mas não teve forças para buscar o empate. Tricolor que faz campanha bem ruim na competição nacional. São 12 pontos conquistados em apenas 11 jogos. E hoje, o Tricolor, que é o 13º, pode ficar ainda mais perto da zona do rebaixamento. A distância é de 3 pontos, mas vários dos seus concorrentes entram em campo nas próximas horas. Vocês têm duas opções. Ou manda o Zubeldia embora, ou começa a multar ele, uma multa forte, no salário do Zubeldia cada vez que ele tomar um amarelo. Porque é inaceitável, me desculpa. Eu até gosto do perfil enérgico, de ser um cara que vai comemorar com os jogadores, que bate no peito, defende a camisa do time. Mas é inaceitável a quantidade de cartões e a quantidade de vezes que esse cara já prejudicou o São Paulo, não estando na beira do campo. É mais uma partida que o péssimo auxiliar, cara. O cara que é inimigo da vitória. Para ver o retrospecto desse Maxi Cubeiras, cara.
na beira do campo treinando São Paulo. Uma vergonha. Uma vergonha. E o senhor Zubeldia, adivinha? Não vai estar também defendendo o São Paulo numas oitavas de final de Libertadores. Não vai ser ele, cara, porque ele tomou amarelo na fase de grupos. Então uma vergonha gigantesca, cara, o Zubeldia ficar tomando cartão. Então diretoria do São Paulo Futebol Clube, são duas opções. Ou começa a multar ele cada vez que ele for suspenso, ou cada vez que ele tomar um cartão pra aprender de vez, ou vocês mandam embora e contratam um treinador pra estar nas oitavas de final de Libertadores. Porque vai ser sofrido umas oitavas de final de Libertadores, que o São Paulo vai jogar o primeiro jogo fora de casa com esse Maxi Cubeiras, esse auxiliar, treinador, sei lá, que é na beira do campo. Não dá, esse sei lá, é porque o cara na beira do campo o São Paulo não consegue ganhar. E me desculpa, é o questionamento que eu faço. Outro questionamento aqui. Ah, mas o Bahia é um grande time, Sgarbi. Pô, pega leve, o Bahia contratou muitos jogadores. Claro, não tô desmerecendo, o Bahia tem uma grande gestão e tem um grande treinador, que se chama Rogério Ceni. Só que vamos lá, o Bahia nos últimos 7 jogos, sabe quantas vitórias tinha? Sabe quantas derrotas tinha, aliás? 5 derrotas nos últimos 7 jogos. 5 derrotas nos últimos 7 jogos. Era um Bahia impossível de São Paulo ganhar, que o São Paulo teria que entrar em campo defensivo, sem praticamente atacar? Era esse Bahia? Na minha opinião, não. Mais um questionamento aqui. Será que o trabalho do Zubeldia é realmente bom? Eu me questiono às vezes. Claro que a gente brinca no jogo aberto, enfim, eu sou um cara crítico lá no jogo aberto em relação ao Zubeldia. Às vezes brincar, São Paulo ganha as Lover. É um programa que tem um jeito mais contraído, que eu gosto muito, né, cara? Tem que ter a brincadeira. Só que vamos pensar, o São Paulo pegou um time ridículo do Paraguai, um time ridículo do Peru e um time ridículo da Argentina. Na Copa do Brasil pegou o Náutico, que tá na Série C. Uma situação difícil na Série C. No Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo realmente pega time de elite, o São Paulo não consegue ganhar, não consegue desempenhar, não consegue fazer nada. Só conseguiu ganhar do Santos, que estava numa fase, meu Deus do céu, e do Grêmio também, com aquele pênalti, pra mim, bem discutível no final. Será que o trabalho dos Zubeldia é realmente bom no São Paulo? Eu faço esse questionamento. Defensores, assim, aqueles defensores do Zubeldia. Eu até acho que o São Paulo sabe jogar Libertadores com o Zubeldia, sem sofrer fora de casa ali, fazer um jogo, eu até acho isso. Só que será que o trabalho é bom? Será que agora, quando pegar pauleira, pegar uns times assim, ó, difíceis, nas oitavas, nas quartas, nas semis, o São Paulo vai conseguir jogar bola? É um questionamento importante. É importante porque vai ter uma parada agora. Será que o trabalho é realmente bom? Eu me questiono isso. Agora, sobre diretoria de São Paulo. Vocês fizeram a negociação, na minha opinião, mais ridícula da história de São Paulo. Mais ridícula. Me desculpa, o Belmonte, por exemplo, quer ser presidente no que vem de São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Vocês negociaram o Wendel veio pro São Paulo, e vocês mandaram de graça, entre aspas, né, o William Gomes, que foi por 9 milhões de euros, uma jovem promessa aqui, claro, e o Moreira, que foi de graça pro Porto. Pro Wendel chegar no São Paulo. Tudo isso, toda essa negociação, foi pro Wendel chegar mais cedo no São Paulo. E é o meu questionamento, valeu a pena? O Wendel que, desculpa, todos os jogos que ele jogou pelo São Paulo, ele foi muito mal. Valeu a pena? Questionamento que eu faço. Valeu a pena? O Cedric, que eu já falei algumas vezes que foi uma grata surpresa do São Paulo, na minha opinião. Tava bem em alguns jogos. Olha o cara hoje marcando. Então, diretoria de São Paulo, ó, na janela, o básico, que se vocês entenderem um pouquinho de futebol, vocês vão saber, cara. E eu não tô falando aqui como torcedor, tô falando como alguém que assistiu o jogo hoje, assistiu o jogo contra o Mirassol, assistiu os últimos jogos, e um torcedor também que se preocupa com o São Paulo. Cara, contrata um lateral direito, obrigação, já que o Igor Vinícius não deve ficar. Contrata um lateral direito, contrata um centroavante pra ser o cara do centroavante de São Paulo. E aí Rian e André disputam ali posição pra ver quem vai ser o reserva. Porque o Rian, na minha opinião, ele cria mais que o André, né? É um cara de mais mobilidade. O André no São Paulo fez 11 gols, mas se a gente for pegar o retrospecto desses gols também, não foram 11 gols contra, nossa, grandes times. Só que é um cara que tá ali sendo importante fazendo gols, claro. Não vou desmerecer isso nunca, pelo amor de Deus. Só que, ó, contrata esses jogadores, contrata um volante pro São Paulo, importante. Na janela tem que contratar, mas não tem dinheiro, mas isso aqui. Cara, o São Paulo corre grande risco. O São Paulo tem grande chance de cair pra Série B do Brasileiro. Sabe por que eu falo isso? Porque jogadores, comissão técnica, a diretoria não estão levando a sério o brasileiro. Não estão levando a sério. São Paulo tá 3 pontos da zona com jogo a mais, tá? Da zona de rebaixamento. Uma vergonha a campanha de São Paulo no brasileiro. E aí eu quero ver diretoria, treinador e elenco de São Paulo. Se cair numa Libertadores, tem grande chance. A Libertadores só ganha um. E desculpa, hoje tem Flamengo, tem Botafogo, tem Palmeiras que estão muito à frente de São Paulo. Esses 3 times estão muito à frente de São Paulo. Claro que ali mata-mata pode acontecer de São Paulo ganhar. Só que esses times estão à frente. Se não ganha Libertadores, se não ganha a Copa do Brasil, vai ser mais uma temporada sofrendo na zona de rebaixamento do brasileiro. Então me desculpa. Máximo respeito ao Bahia, que fez um grande jogo hoje. William José é importante, cara, o cara do Bahia. Rogério Ceni, o grande treinador. Só que vai além do jogo, tá? Vai além do jogo. Porque a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é uma vergonha.
uma vergonha gigantesca, tá bom, galera? Meu pós-jogo aqui que é um pouco mais curto normalmente. Se eu pudesse destacar alguém do time, seria o Luciano, eu acho, né? O Luciano que ali criou algumas jogadas, quase criou um gol ali pro Rian no começo, fez o gol. E é isso, cara. De negativo eu vou falar o time todo praticamente, cara. Principalmente ali as laterais de São Paulo, Cedric e Wendel. Isso aí, hein, tricolores. Depois a gente vê aí o que foi falado aí sobre o nosso São Paulo. Ontem o tricolor entrou em campo diante do Bahia, lá na Arena Fonte Nova, e assim, foi um jogo extremamente ruim do nosso time, lamentável, onde o nosso São Paulo está chegando, a situação que a diretoria tem colocado o nosso tricolor. Tudo bem que tem muitos jogadores lesionados, jogadores que, no caso, são titulares aí absolutos do São Paulo, mas não pode acontecer o que vem acontecendo com o nosso time no Campeonato Brasileiro, tá? O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. Somos ainda um dos poucos clubes que nunca caíram para a segunda divisão e assim, acho que os jogadores, a diretoria tem que colocar isso acima de tudo. Temos que manter esse título aí de nunca ter caído aí para a segunda divisão, né? Mas a situação do São Paulo esse ano está terrível, tá? Jogadores aí que veio a peso de ouro, como o Wendel, que não tá rendendo nada. Tem também aí o Cedric Soares, que renovou o seu contrato e assim, o futebol dele caiu drasticamente. Acredito que ele foi um dos culpados ali por um dos gols do Bahia ontem. Infelizmente, o primeiro gol também ali do William José, o Wendel deixou ali o jogador subir sozinho para cabecear. Essas formações também que o Zubeldia coloca em campo não faz sentido algum acabar colocando jogadores fora de posição. Um exemplo de ontem foi colocar a dobra de lateral esquerdo, Wendel e Enzo Dias. Não faz sentido, é melhor dar oportunidade para outros jogadores que é da posição, mudar o esquema de jogo, mas assim, não tá dando certo esse time do São Paulo aí com esse monte de improviso, né? Quando não é na esquerda, é na direita, né? O Luciano ontem jogou bem, mas jogou fora da sua posição, né? Falta muito ainda. O Henrique Carmo poderia ter jogado ontem de titular, porque ele fez um bom jogo contra o Tajeres. Enfim, a situação está dificílima para nós torcedores, para o nosso clube. Acredito que o São Paulo vai brigar para não cair esse ano. Tende a ser um dos piores anos da história do São Paulo, ainda mais se cair nas duas Copas aí, né? Tanto Copa Libertadores como Copa do Brasil. Não tem o que disputar mais no Brasileiro. Vai ser briga para não ser rebaixado, né? Espero que o Zubeldia vai ter 10 dias agora para trabalhar. 10 dias para trabalhar. Espero que ele consiga montar outro esquema tático, tenha variação de jogo, porque essa situação aí não pode ficar desse jeito. E o pior de tudo é o seguinte, que tudo bem, vamos mandar o Zubeldia embora, mas hoje já não tem mais nenhum treinador disponível. A gente tinha aí Dorival Júnior no mês passado disponível. O diretoria quis segurar o Zubeldia, não mandou embora. Agora o Dorival tá trabalhando, Rogério Ceni tá trabalhando. Nenhum desses treinadores aí vai querer sair dos seus times para vir aqui pro nosso tricolor e tentar salvar o ano do São Paulo. Então é lastimável, tá? O Luciano deu uma entrevista aí no final do jogo e disse o seguinte, ó: falta atenção, fomos para o intervalo empatados, falamos muito no intervalo, foi falta de atenção, temos que nos cobrar bastante, não pode acontecer uma derrota como essa, falta de atenção nossa. Mas não adianta ficar falando e o time também não jogar, né? A organizada do São Paulo aí, segundo o seu presidente aí, o Baby, atacou demais aí o Cedric e o Wendel, falando que os dois tiveram aí participação assim, muito forte nessa derrota, por erros que aconteceram em jogadas no lado dos ambos laterais aí que saiu o gol do Bahia. Então, cara, a situação tá bem difícil, torcida. Acredito que a Independente vai novamente fazer protesto no CT e o time precisa de acordar, precisa de fazer alguma coisa, porque senão vamos sofrer aí até o final do ano disputando aí para não ser rebaixado, e isso não tem a ver com a história do nosso São Paulo. Lamentável é o que eu tenho a dizer para esse elenco, para esse treinador, para essa diretoria, tá bom? Era isso as notícias de hoje. Desejo a você aí um bom domingo, apesar da derrota de ontem, né? Mas desejo um bom domingo para você. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa seu like também, que é importante para o crescimento aqui do canal, ok? Um forte abraço e até mais.